Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física. Então, vamos juntos. Desta vez, vamos resolver o exemplo 4. E o nosso objetivo é cálculo do raio da Terra. Cálculo este que foi feito há mais de 2000 anos, ou seja, antes de Cristo. E, bom, qual é o contexto aí dessa gravura, né? Nós temos aí as cidades de Siena e Alexandria, ambas no Egito, e é sabido que em certo dia do ano, e era sabido, né, que em certo dia do ano, certo dia e horário, o sol incidia diretamente no fundo de um poço na cidade de Siena. Enquanto isso, aquele mesmo dia e horário, em Alexandria, isso não ocorria. E ao invés disso, sombras eram projetadas no solo de Alexandria. Então, lá em Siena não tinha sombra naquele momento, porque o sol incidia. Um exemplo disso, né, que o sol incidia no fundo do poço, de um determinado poço lá naquela cidade. E isso mostra, esse fato mostra por si só que a Terra é, como a gente diz vulgarmente, redonda, né? Então, vamos ver como é que foi obtido o raio da Terra usando esse princípio, né? Esse fenômeno. E quem fez o cálculo do raio da Terra foi um sábio de nome Eratóstenes. Então ele era grego, né? O grego Eratóstenes de Cirene, que nasceu em 276 a.C., foi geógrafo, matemático, poeta, astrônomo e desempenhou a função de diretor da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Ele elaborou um experimento que mediu indiretamente a circunferência da Terra. Vamos seguir aqui adiante para a gente ver como é que ele chegou a esse feito histórico, né? Nós vamos falar aqui de um monumento chamado Obelisco. Então vamos dar nome aqui aos bois, né? O monumento é um monumento arquitetônico típico do Egito Antigo e que pode ser encontrado em outros lugares, como esse aqui, que está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Então, destaco aí a sombra projetada, né? Quer dizer aí que o sol não está incidindo a pino nesse momento aí sobre o obelisco. Nós vamos falar também de meridiano, então vamos destacar aqui a posição de Alexandria e de Siena, que hoje é chamada de Assuã. Então veja só, Alexandria está lá em cima, no litoral, né? Enquanto isso, Assuã está aqui mais abaixo. No caso, a antiga Siena. Vamos traçar uma linha aqui, que é na verdade um meridiano. O que é um meridiano? É uma linha que passa pelos polos, né? Então, Alexandria está em um meridiano e Siena está em outro, mas estão em meridianos próximos. Isso é muito importante para que o experimento de Eratóstenes desse certo, né? Então vejamos aqui o Sol em determinado dia e ele vai passar sobre Siena. Então, ao passar sobre Siena, ele vai incidir no fundo de um poço. Os obeliscos também não projetaram sombra naquele momento. E lá em Alexandria, veja que ela está acima, lá vai formar sombras voltadas para o mar.
devido ao fato da Terra ser redonda. Ficou entendido? Feito isso, vamos aqui seguindo adiante. Os dados do experimento. Eratóstenes mediu a distância entre as duas cidades e também o ângulo entre os raios de luz e a vertical do obelisco. Então, esses eram os dois dados fundamentais, né? Segundo consta, para medir a distância entre as duas cidades, ele pagou um viajante para fazer esse feito, que dá, né, em torno de 800 quilômetros. Então, foi um trabalho longo e árduo, né? E já com relação ao ângulo, ele usou os conhecimentos matemáticos para chegar a esse valor. Então, veja aqui. Vou colocar aqui o super laser em ação. Então, eis aqui o laser, cidade de Siena. Ele mediu a distância L entre as duas cidades e mediu esse ângulo aqui, ó, entre os raios de luz incidentes e a vertical do obelisco. E esse ângulo é o mesmo formado aqui entre o centro da Terra e as duas cidades. Então, esse ângulo está para a distância entre as duas cidades, por isso que ele é tão importante. Vou seguir aqui, tratando agora fazendo um exemplo, que não vamos usar os mesmos dados usados por Eratóstenes, mas ele é similar. Então, a questão fala o seguinte: reproduzindo o experimento de Eratóstenes, o comprimento de uma circunferência é dado por C igual a 2 vezes π vezes raio, ou 2π raio, né? Onde R é o raio da circunferência e π é igual a 3. Aí você diz, professor, mas π não é 3,14? Ele é muito mais do que isso, né? Mas usaremos o 3 para termos um cálculo mais sossegado, né? E uma volta completa na circunferência corresponde a 360 graus. Vamos seguir adiante? Considerando o ângulo θ igual a 5 graus, formado a partir do centro da Terra e por duas linhas imaginárias que unem duas cidades, eu vou chamar de A e S, e que a distância entre elas é L igual a 531 quilômetros. Veja que eu não estou usando os dados de Eratóstenes, né? Estamos usando aí os dados de outras duas cidades, né? Mas que são coerentes aí os dados, né? Para a gente obter um valor do raio da Terra muito próximo do real. Eis aqui uma figurinha destacando isso, ó. Vamos lá, vamos entender essa figura. Raio de luz incidindo no fundo do poço em uma cidade S. E aqui os raios de luz paralelos. Quando chegam na cidade A, o que é que vai acontecer? Pelo fato da Terra ser redonda, então vai ter sombra naquela outra cidade. Então, o obelisco de altura H vai gerar uma sombra de tamanho D. Isso gera um triângulo. E aí, então, eu vou obter esse ângulozinho que está aqui, né? Dentro, ângulo θ. E como eu já falei, ele é o mesmo valor lá para o centro da Terra. Beleza? Sabendo que essas duas cidades estão em meridianos muito próximos, o raio da Terra mede... Então, vamos lá. Aqui nós temos as alternativas, né? Uma série de valores. Eu já descartaria a letra E. Por quê, professor? Porque ali tem 10 a menos 3. Então, é como se eu pegasse ali 6,372 e dividisse por 1000. Então, vai dar 0, alguma coisa. Quer dizer, esse não é o raio da Terra, né? Então, essa alternativa aí, eu já mando passear. Então, vamos ao cálculo. Olha só, nós temos que
360 graus corresponde a uma volta completa na circunferência. E uma volta completa é 2 vezes π vezes raio, né? Esse valor me dá o comprimento da circunferência. Uma volta completa em torno da circunferência, no nosso caso, em torno da Terra. E 5 graus vai corresponder à distância entre as duas cidades que a gente imaginou, né? Não é Siena e Alexandria, já falei que essa distância não é esse valor, mas estamos usando dados coerentes entre duas cidades, vamos dizer assim, imaginárias. Repetindo aqui, né, eu vou fazer 2 vezes 3, substituindo π vezes r, e os demais dados permanecem, né? Beleza? Copiado aí? Então, vamos seguir daqui, fazendo aquele 2 vezes 3 ali, né? Então, jogo lá para cima. 2 vezes 3, 6. Agora é hora da gente multiplicar, cruzando, né? Então, olha só, como é que vai ficar? 5 vezes 6r igual a 360 graus vezes 531. É hora da gente dar uma ajustada nas coisas, fazendo ali 6 vezes 5, 30. Repete o R, né? Nós queremos descobri-lo, então não tem que substituir aí, né? E o resultado dessa operação aqui do lado direito, eu vou obter 191.150. Agora, o que é que a gente vai fazer? Tirar esse 30 do lado esquerdo, né? E vai passar aí dividindo. Resultado ainda não, né? Vai ficar 191.150 e 150 por 30. Feito essa divisão, o valor encontrado é 6.372 quilômetros. O raio da Terra encontrado por Eratóstenes naquela época foi um pouco diferente desse aí. Aliás, ele usava uma outra unidade de nome estádio, né? Mas foi muito próximo desse valor, né? A casa aí dos 6.000, então foi um feito impressionante, é um dos experimentos mais fantásticos da história da humanidade, né? E mostrou, por sua vez, né, que a Terra não é plana. Ela tem um raio, ela é algo próximo de uma esfera, né? Beleza, então 6.372 quilômetros é o raio da Terra. Em notação científica, nós vamos pegar esse 6.372 quilômetros e vamos ver aqui que a gente vai ter que dividir esse número por 1.000, né? Para encontrar dividir por 1.000 e multiplicar por 1.000 para transformar em notação científica. Então, divido o número por 1.000 para dar 6,372, que é a regra da notação científica, não é? Aqui, o 1.000 que estava em cima, eu transformo em potência de 10, e aí é só alegria no final, porque eu vou ter 6,372 vezes 10 elevado a 3 quilômetros, né? Então, as alternativas estavam em notação científica, a gente tinha que converter também em notação científica. Não tinha para onde fugir, né? Beleza? Então, essa é a resposta. Agora vamos lá ver a alternativa correta, né? Não se esqueça de copiar todos os passos e, para dar tudo certo, revisar se for necessário, corrigir, né? Beleza? Então, vou passar aqui. Então, a alternativa correta é a letra B de boy. 6,372 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. Ok? Então é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui e bons estudos. Espero que você tenha aprendido bastante com esse
esse exemplo, que é um exemplo histórico, né? Sobre um dos feitos mais importantes da história da humanidade, da astronomia também, não é? Então, vou ficando por aqui.